Pai, por mais um dia. Como é bom, Senhor, estar na Tua casa, manifestando toda a glória que a Ti é devida. Te colocamos agora, Senhor, a vida dessas crianças em Tuas mãos, ó Pai. Fale profundamente aos corações deles, ó Pai. Use, meu Deus, a palavra que será ministrada, meu Deus, para que eles cresçam em sabedoria, meu Pai, sempre nos Teus caminhos. Fale também conosco agora, Senhor. Oramos, Pai, porque temos um Salvador. E é em nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Amém. Meus irmãos, para a nossa edificação, voltemos hoje lá no livro do profeta Jonas. Jonas, capítulo 2. Não é difícil de achar. Vai lá em Mateus vai regressando, só voltando, e aí você vai se deparar com o livro desse profeta. Jonas, capítulo 2. Vamos voltar a esse livro e hoje vamos ver então o capítulo 2, ver a continuação da história desse profeta aí, do que vimos na semana passada. Diz assim a palavra do Senhor. Então, Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e Tu me ouviste a voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e as correntes das águas me cercou. Todas as Tuas ondas e as Tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: Lançado estou de diante dos Teus olhos, tornarei porventura a ver o Teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se corroem sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor, meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a Ti a minha oração no Teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã, abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício. O que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Vamos orar? Senhor, a Tua palavra está aberta e foi lida. Agora precisamos que ela seja exposta, seja explicada fielmente, ó Deus, e aplicada ao nosso coração. Ó Deus, esta não é uma obra humana, ó Deus. Esta é uma obra Tua. É uma obra do Teu Espírito Santo, Pai. Permite, então, que o Espírito que inspirou a Tua palavra seja o mesmo Espírito a usar o Teu servo, ó Deus, para ministrar fielmente a Tua palavra e saber aplicá-la, ó Deus, para o nosso crescimento e nosso ensino. Nós pedimos isso nos merecimentos do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, semana passada vimos Jonas fugindo da missão e nós vimos Jonas sendo lançado no mar. E vocês se lembram que eu convidei vocês a pensar em algumas coisas. Eu fiz algumas perguntas. Será que, ao se afogar, pensa em Jonas. Enquanto Jonas estava lá, se afogando, será que ele pensava? Tinha tempo de pensar? Se Jonas pensava, no que ele pensava? Será que ele pensava no seu pecado por fugir da missão? Será que ele agora se arrependia do que havia feito? O mais importante, será que Jonas orava enquanto se afogava? Essas foram as perguntas que eu fiz na semana passada no capítulo 1. Mas nós não tínhamos essa resposta no capítulo 1. Mas no capítulo 2 nós temos essa resposta. Era a partir do capítulo 2 que nós vimos e sabemos que Jonas orou. Enquanto ele se afogava no mar. Veja, não é se afogar na bacia, não. Não é se afogar no chuveiro, não. No mar. Não é na piscina.
É no mar. Ele estava lá se afogando. E no mar não é na beira, é no alto mar. Jonas se afogando. E lá Jonas orou. É interessante, né, que o texto começa dizendo, então Jonas estava lá se afogando, então Jonas orou. Veja, antes de nós entrarmos no nosso texto, é necessário esclarecer uma coisa aqui. Ou seja, vamos ver um contraste que aqui é estabelecido. Quando estava no navio, havia grande tempestade, Jonas estava fazendo o quê? Estava a dormir. Aí o chefe do navio foi para Jonas, acordou Jonas e falou, ei, clama ao teu Deus para ver se, quem sabe, ele nos livra dessa tempestade, desse perigo. Jonas não orou. E eu fiz a pergunta, como orar a um Deus que sabemos que nós pecamos, desobedecemos a sua lei? Como orar a um Senhor que nós desobedecemos? Jonas não orou. Mas aqui, em grande desespero da morte, se afogando, Jonas orou. Olha aqui o contraste. Ele clamou ao Senhor no grande desespero. E então é necessário aqui observar. Veja, o capítulo 2 é a oração que Jonas faz no ventre do peixe. Mas, aqui no capítulo 2, Jonas está a orar ao Senhor. E ele também, Jonas, lembra da oração que ele fez quando estava se afogando. Então, veja, são duas orações de Jonas. Uma enquanto se afogava, onde pediu para que Deus lhe livrasse da morte. E a outra aqui no ventre do peixe, quando Deus já enviou um grande peixe para livrar Jonas, para preservar Jonas do afogamento, salvar Jonas. Então, Jonas aqui ora. E essa oração já não é mais de desespero. Essa é uma oração de gratidão. Tanto é que os estudiosos chamam essa oração aqui de Jonas como um salmos. Há muita semelhança entre essa oração de Jonas com os salmos. Há muita semelhança. E se você, eu não vou trazer aqui, não vou citar muito desse conteúdo aqui para não delongar, já temos muitas coisas para ver. Mas há muita de coisas aqui. Se você estudar em casa, você vai começar a ver os estudiosos. Cada linha da oração de Jonas aqui é uma alusão ou citação de algum salmo. Então veja, Jonas é crente e no desespero ele ora e ora a Deus, lembrando das palavras do Senhor. Então veja, são duas orações. Aqui, nesse capítulo, então Jonas vai orar ao Senhor agradecendo e enquanto ele agradece, nesta oração ele lembra ao Senhor da oração anterior. Olha como começa. Então Jonas do ventre do peixe orou ao Senhor, seu Deus. Veja, é a oração de Jonas que aqui vai ser discorrido, que nós vamos ver hoje. Mas não é somente a oração capítulo 2. Então o capítulo 2 ele está dividido em duas partes. Do verso 1 até o verso 9, a oração de Jonas. E no verso 10, a libertação de Jonas. É isso que a gente vê aqui nesse capítulo. Então vamos ver a primeira parte, que é a oração de Jonas, do verso 1 até o verso 9. E nessa primeira parte, na oração de Jonas, ela também está, podemos ver aqui duas sessões, dois períodos. No primeiro, que é a angústia de Jonas, do verso 1 até o verso 7. Aqui nós vemos o desespero, a angústia de Jonas. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse. Veja, é interessante como o autor começa a destacar a oração de Jonas. Ele diz que Jonas orou ao Senhor, seu Deus. Veja, esse destaque que ele dá, que esse Senhor é o seu Deus. Acredito que o autor, não sabemos quem é o autor do livro de Jonas. Pode ser mesmo o próprio Jonas ou qualquer outro, mas nós não sabemos ao certo, o texto, o livro não fala. Mas acredito que o autor aqui, ele pegou esse insight, pegou essa ênfase aqui na própria oração de Jonas. No verso 6, lá na última parte, Jonas chama o Senhor de quê? Meu Deus. E essa parte é interessante. Por quê? Veja, eu perguntei na semana passada como orar ao Deus que você desobedeceu. Esse é o nosso dilema muitas das vezes, não é? Quando a gente peca, a gente fala, e agora? Como é que eu vou orar ao Senhor? Ficamos tomados de vergonha, como é que eu vou orar ao Senhor? E aqui nós achamos a resposta também. Como orar ao Senhor, no qual nós pecamos? Como orar ao Senhor que desobedecemos? Sabendo
que independentemente do que nós fazemos, o Senhor continua sendo o nosso Deus. Independentemente do que nós realizamos, o Senhor continua sendo o nosso Deus. Independente da nossa infidelidade, o Senhor continua sendo fiel. O Senhor não pode negar a si mesmo. O Senhor é fiel, como nós cantamos, Tu és fiel, Tu és fiel, Tu és fiel. E o Senhor é fiel à sua aliança. Por isso Jonas pôde orar ao Senhor. Por isso que no desespero, no afogamento, lá Jonas se lembrou, Jonas ora ao Senhor. Por quê? Porque Jonas sabe que o Senhor é o seu Deus. Mas lembra que Jonas reconheceu que o Senhor é o seu Deus? Veja, porque ele sabia disso, da fidelidade do Senhor para consigo. Então Jonas ora. Aqui, meus irmãos, é destacado a grande doutrina reformada, calvinista, que se diz da perseverança dos santos. De que aqueles que uma vez foram alcançados por Deus, continuarão pertencendo a Deus para sempre. Para sempre. Nada poderá nos separar do amor de Deus. E é interessante que lá em Romanos que fala disso, ele cita várias coisas, mas nunca fala do pecado. Por quê? Porque Cristo já morreu pelos nossos pecados. Nós já não seremos condenados pelas nossas faltas. Isso não é um apelo para pecarmos à vontade, não. Isto é uma lembrança de que quando você falhar, se porventura você falhar, lembra-se da fidelidade do Senhor. Por isso você pode orar. Como orar ao Senhor que nós desobedecemos? Lembrando que Ele é fiel à sua aliança para conosco. Que Ele está disposto a perdoar, assim como lemos lá na liturgia, como Salomão orou. Então Jonas é que vai orando. E aqui a primeira parte do verso 1 até o verso 7 é destacado o desespero. Jonas está lá, veja, Jonas está a orar aqui. Aqui ele já está salvo, já está lá no ventre do peixe. Mas ele está a orar lembrando ao Senhor da sua oração anterior. Nós também fazemos isso, não é? Nós quando queremos agradecer ao Senhor, nós vemos ao Senhor e falamos, Senhor, obrigado. Obrigado por ouvir a minha oração. Qual oração? Essa de agora? Não, a oração anterior. Então Jonas aqui está agradecendo ao Senhor. E primeiro ele vai começar aqui lembrando. Esse é um salmo de ações de graça. E o salmo de ações de graça tem uma estrutura muito boa. E um dos pontos do salmo de ações de graça é lembrar. Lembrar daquilo, do perigo no qual você estava. E ele então está aqui. Na minha angústia clamei ao Senhor. E ele me respondeu, do ventre do abismo gritei e tu me ouviste a voz. É interessante, veja. Os termos que ele usa, esse clamar e gritar, é mesmo no desespero. Jonas estava no desespero. Ele não falou, Deus, sabe, né? Eu desobedeci, mas Deus, o Senhor pode me ouvir? Não, ele gritou. Nós gritamos quando estamos em desespero. Nós clamamos quando nós estamos em aflição, quando estamos à beira da morte. Jonas está aqui à beira da morte. E ele clama ao Senhor. Ele diz, pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e as correntes das águas me cercou, todas as tuas ondas e as tuas vagas param por cima de mim. Jonas está no desespero, ele está se afogando, e ele grita, ele clama ao Senhor, ele está a lembrar isso aqui ao Senhor, da sua oração anterior. Eu clamei, tu me ouviste, pois eu estava lá no profundo do mar, no coração dos mares. Nós não sabemos, quando Jonas desceu, não sabemos quanto profundo ele foi, não sabemos se chegou lá mesmo no final dos mares, não sabemos ao centro, mas ele está dizendo que no profundo dos mares. Pensa lá, Jonas, está se afogando, gente. E ele está orando, ele está dizendo, Senhor, lá eu orei, tu ouviste a minha oração. Pois me lançaste no profundo do mar, no coração dos mares. Veja, Jonas aqui não está acusando Deus. Sabe quando você deu uma coisa errada na tua vida, e em vez de você se dirigir a Deus e falar, Senhor, me salve, Senhor, me livra. E a gente, furioso, diz, Senhor. Aí muitas vezes, talvez até a gente não ora, né? Nós com boa teologia presbiteriana não oramos. Mas o nosso coração, o Senhor é culpado, não é? Fala lá, conta, não é verdade? Várias vezes a gente quer culpar a Deus por alguma enrascada que nos colocamos. Mas aqui Jonas, ele não está a culpar Deus, ele está a reconhecer a justiça de Deus. Veja, Jonas desobedeceu. E o que Jonas disse? Me lancem no mar.
Os marinheiros lançaram no mar. Jonas está reconhecendo que por detrás da obra dos marinheiros de lançar Jonas no mar, estava as mãos de Deus punindo Jonas. As mãos de Deus disciplinando Jonas. E Jonas aqui está reconhecendo a justiça de Deus. Eu estava lá, Senhor, eu merecia, mas tu me ouviste, eu merecia, estava lá morrendo. E verso 4. Então disse, lançado estou de diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo. Veja, a ironia aqui. Jonas queria fugir da presença do Senhor. E agora aqui, Jonas reconhece, lá se afogando, Jonas reconhece que Deus cumpriu. Deus o entregou às suas paixões. Querem fugir de mim? Tudo bem, vai. E o que acontece quando Jonas quer fugir do Senhor? Está no desespero. Está morrendo, está aqui morrendo, se afogando. Tenha isso na sua mente. Jonas está se afogando. E agora, ele está clamando ao Senhor. Está falando, fui lançado diante do Senhor. Veja, dissemos na semana passada que não é possível fugir do Senhor. Mas aqui eu quero ampliar o conceito e dizer o seguinte, em certo sentido, é possível sim. Espera, vou explicar isso aqui. Ele diz que, lançado estou diante da face do Senhor, tornarei porventura a ver o teu santo templo. No conceito dos israelitas e na cultura, no pensamento do Antigo Oriente Próximo, o templo criado e dedicado à divindade simbolizava a presença do Senhor na terra. Era o lugar, era o centro da vida religiosa. E o templo estava em Jerusalém. Jerusalém era o centro da vida religiosa do povo de Israel. E o templo era o lugar da presença do Senhor. Por isso é que era chamado de casa do Senhor. Era lá no templo onde estava o Senhor. Então ele está aqui dizendo, eu fui lançado da tua presença. Veja, ele está no mar, está morrendo, está se afogando. Mas Jonas faz uma pergunta. Porventura tornarei a ver o teu santo templo? Quem no desespero pensa no templo? Quem? Veja que Jonas, ele é um profeta rebelde, mas ele é crente. Jonas é crente. No seu desespero, o que ele quer, a sua preocupação é, Senhor, porventura eu vou voltar a ver o teu templo. Jonas tem saudade do templo, tem saudade lá no templo, na adoração ao Senhor, junto dos seus irmãos. É essa a sua pergunta. Veja, no seu desespero, a primeira coisa que ele fala, não é, porventura eu vou voltar a ver a minha família. Não sabemos se Jonas tinha esposa, se tinha quem, mas vou voltar a ver a minha filha, vou voltar a ver o meu filho, a minha esposa. Será que eles estão bem? Meu Deus, será que eu vou voltar a estar com ele? Não, a preocupação de Jonas aqui é o templo. É voltar à comunhão com o Senhor lá no templo. E olha aqui, meus irmãos. Dissemos que Jonas é muito semelhante em nós, conosco. Mas em certo sentido, Jonas é muito diferente também de nós. Jonas é um crente. É um rebelde, mas é um crente. É um profeta fujão, mas é um crente. No seu desespero, o que ele mais quer, o que ele mais deseja aqui é isso. Deus, será que eu vou voltar a ver o teu templo? Será que eu vou voltar a estar em comunhão, em adoração ao Senhor lá no templo em Jerusalém e em comunhão com os meus irmãos? É diferente de nós, né? Quanto de nós não tem esse apreço pela igreja, não tem esse apreço pelo culto público, estar em adoração ao Senhor, estar em comunhão com os irmãos? Olhem para os nossos bancos, estão vazios. Quanto de nós? É claro, alguns têm justificações, estão doentes, então estão em casa, mas outros não. Outros não, meus irmãos. Não é questões de pandemia, não. Tem pessoas que vão para o mercado, vão para o trabalho, vão para a escola, mas cadê a gente? Cadê o povo da igreja? Cadê os crentes? O que eles estão fazendo hoje? Hoje não se trabalha. Por que não vêm para a igreja? Não tem apreço pela adoração. Não tem apreço pela comunhão com o Senhor. E veja, nós nos reunimos em poucos dias. A igreja só se reúne quarta, quinta e no domingo. Na quarta já não vem. Na quinta não vem. E no domingo também não vem. Na quarta está cansado pelo trabalho. Na quinta está cansado, dia de semana, de trabalho. E no domingo, gente, cadê o povo de Deus? Então, por favor,
Guarda as tuas palavras se você quiser falar mal de Jonas. Jonas foi um profeta fujão, aquele foi um rebelde. Faça uma análise. Em seu desespero, o que ele mais queria é voltar no templo para estar em adoração ao Senhor e comunhão com os seus irmãos. Mas nós não. Nós não. Lá na morte, Jonas pensava nisso. Nós não estamos presos, não estamos em algum outro lugar, mas nós não viemos. Como nós somos diferentes de Jonas. Como somos diferentes. Ele continua: as águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou. Ou seja, a alma, né? Nós sabemos que a nossa alma está... a pergunta é o seguinte: onde está a nossa alma? Está na cabeça, no dedo, nos pés, na barriga? A alma está em todo o nosso corpo. E aqui a ideia de Jonas é o seguinte: assim como a alma está em todo o nosso ser, as águas lá cobriam todo ele. Jonas estava morrendo. Estava morrendo. Ele diz: descia até os fundamentos dos montes, descia até a terra. Esses fundamentos do monte, o povo entendia então que o continente, na altura, o povo tinha o conceito de que o continente era assegurado pelos montes. Os montes asseguravam o continente, então no continente havia um monte. Então, onde é que estava o fundamento dos montes? No mais profundo da terra. Então, Jonas está a dizer: eu desci no mais profundo da terra. Veja, eu não sei se afirmar se Jonas desceu lá. Por exemplo, eu também não sei a profundidade do mar. Veja, não sabemos em qual área do mar Jonas estava, mas sabemos que era distante, era no mais alto mar, em alto mar. E Jonas está a dizer: eu desci lá nos fundamentos do mar, eu desci lá, desci até a terra, ou seja, lá mesmo, lá no fundo. Veja, Jonas está morrendo. E Jonas aqui está a lembrar de Deus do seu desespero, cujos ferrolhos se corroem sobre mim para sempre. Mas olha, ele continua: contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida. Veja, Jonas aqui já não está mais no desespero. Ele está lá no ventre do peixe. Por isso, essa oração não é uma oração de desespero, não. É uma oração de ações de graça. Por isso, os estudiosos estão certos ao dizer que isso é um salmos de gratidão. Ele lembrou a Deus do seu desespero, do seu grande perigo. E agora aqui está a lembrar do que o Senhor fez. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha alma, ó Senhor, meu Deus. Jonas, então, aqui, ele já reconheceu, quando Jonas se despertou, quando Jonas, ele se afogando, se despertou. Estou no ventre do peixe, já não estou mais se afogando. Cadê as águas? Ele aqui já tinha a ciência de que, calma aí, eu estou dentro de alguma coisa. E ali então ele fez: contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida. Veja, Jonas, ao falar da sepultura a minha vida, Jonas tinha a ciência que ele estava à porta da morte. Estava próximo da morte. E lá Deus o salva. Meus irmãos, muitas das vezes é assim. Muitas das vezes Deus nos deixa em nossa rebeldia. Muitas vezes Deus não impede que nós pequemos contra Ele. Ele deixa que nós nos entregue às nossas paixões, às nossas rebeldias, às nossas desobediências, a fim de reconhecermos então a sua graça, a fim de reconhecermos então que não vale a pena pecar contra o Senhor, não vale a pena desobedecer a voz do Senhor. Você vai estar em perigo. Se Deus disse não faça isso, Ele sabe. Se Deus disse faça isso, obedeça, não vale a pena desobedecer. E Jonas já estava aqui em perigo. Mas ainda assim, Deus o salva. Veja, contudo fizeste subir da minha vida a sepultura. Veja, Deus não o salvou quando estava pegando o navio. Deus não o salvou quando havia a grande tempestade. Não. Deus não o salvou quando foi jogado no mar. Deus não fez com que ele não fosse jogado no mar. Permitiu. Mas lá, no profundo dos mares, quase à morte, Deus o tomou. Muitas vezes é assim. Como diz uma canção do Projeto Sola, Ele nos leva para fora de nós, a fim de entender que não é nossa força que nos faz vencer. Não é nossa força. E aqui está Jonas. E veja, Jonas dizendo assim: ó Senhor, meu Deus. Veja essa ênfase. Senhor já diz que é o Senhor, mas ele diz, meu Deus. Jonas reconheceu aqui, calma aí. Se eu fui salvo, quer dizer que o Senhor não me rejeitou. Então tu és ainda meu Deus. Jonas reconhecendo aqui a graça do Senhor. Tu és o meu Deus.
E de fato Jonas reconhece isso aqui. Ele diz: quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Veja, quando ele estava se afogando, ele se lembrou do Senhor. É um exercício muito bom, se lembrar do Senhor. Como orar ao Deus que nós desobedecemos? Lembre-se quem é o Senhor. Lembre da sua misericórdia, lembre da sua fidelidade, a despeito da nossa infidelidade. Onde mais iremos? Para onde iremos em nosso desespero? Você vai diante do Senhor e diz: Senhor, eu sei. Senhor, eu sei, eu pequei contra ti, eu sei, Senhor. Mas Deus, onde eu vou ir? Agora estou no perigo. É só o Senhor que salva, e Jonas vai reconhecer isso. Então onde é que eu vou, Senhor? Eu pequei contra ti, mas é a você que eu busco salvação. É ao Senhor que eu busco. Senhor, me livra do meu mal. Crente, quando você estiver em desespero, por mais que você falhou contra Deus, é a Ele que você deve buscar a salvação. É aqui Jonas buscou a salvação no Senhor. No Senhor. Meus irmãos, precisamos nos lembrar disso. Novamente citando aqui uma das canções do Projeto Sola. Quando o coração estiver aflito, se lembre de quem Ele é. Quando o coração estiver aflito, se lembre do que Ele fez. Quando o teu coração estiver aflito, quando você estiver no seu desespero, lembre-se de quem Deus é. Veja, Ele é Yahvé. O Senhor, está aqui o Senhor com todas as maiúsculas. Os irmãos já estão muito sabidos disso. Por quê? Porque o pastor tem repetido muito. O pastor sempre tem dado ênfase quando aparece aqui toda a letra maiúscula. É Yahvé. É o nome de Deus, a aliança, ao pacto. Yahvé. Yahvé, eu me volto a ti, tu és o meu Senhor. E aqui então, meus irmãos, nesse aqui, Jonas então lembra do Senhor, do seu desespero e da salvação que o Senhor trouxe para ele. Vamos à segunda parte da oração dele. No verso 8 até o verso 7, até o verso 9, Jonas então agora ele faz algumas resoluções. Jonas lembrou o Senhor do que o Senhor fez. Agora ele aqui, essa oração, ele está lá no ventre do peixe. Primeiro lembrou o Senhor do seu perigo e do livramento que o Senhor fez, enviando um peixe para o salvar. Já que o Senhor salvou, então Jonas faz resoluções ao Senhor. E o que ele diz aqui? São duas resoluções. Diz assim: os que se entregam à idolatria vã, abandonam aquele que lhes é misericordioso, mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. Veja, esses dois versículos precisam ser lidos tendo em conta juntos, precisam ser lidos juntos. Jonas aqui está contrastando, os idólatras e aqueles que adoram ao Senhor. Veja, e aqui certamente Jonas está fazendo uma referência aos pagãos, aos marinheiros que eram pagãos. Quando houve a tempestade lá no navio, nós vimos que todos clamavam ao Senhor, seu Deus, todos. O único que não clamou é Jonas. E talvez seja que a tempestade não parou porque Jonas não clamou. Se ele clamasse antes, Deus deveria atender. Se lá no desespero, morrendo, Deus atendeu, e lá? Todos clamando, porque eles clamavam a um Deus que tem olho, mas não veja. A um Deus que tem ouvido, mas não ouve. A um Deus que tem coração, mas não sente, não ama. Era ídolos. E ídolos eram ídolos vãos. É interessante a palavra aqui, é uma palavra aqui muito interessante, que sempre aparece nas Escrituras, revel. Revel. Revel, é vaidade. A palavra que nós vimos lá em Eclesiastes daquela vez. A vaidade. Os que se entregam a revel, a vaidade, que se entregam à idolatria vã, à inutilidade, não vão ser salvos. E os marinheiros não foram salvos. Quando clamaram ao seu Deus, não foram ouvidos. Não foram ouvidos, não. Mas ele está dizendo aqui, esses aqui se abandonam aqueles que lhes é misericordioso. A palavra aqui, misericordioso, é outra palavra também muito interessante. Hesed. Hesed é a palavra hebraica para a fidelidade pactual de Deus. Que o Senhor é fiel à sua aliança, ao seu povo. Ou seja, o Senhor ouve o seu povo, porque Ele é o nosso Deus, assim como Jonas ali falou. Os marinheiros não foram ouvidos quando houve a tempestade, cada um clamava ao seu Deus, não foram ouvidos porque aqueles são ídolos que não podem ouvir. Lembre, idolatria é frustrante, ídolos nos frustram. Ídolos nos prometem alguma coisa, mas eles não nos dão porque eles não são Deus de fato.
Só Yahvé é o Senhor. E só Yahvé tem uma aliança fiel com o seu povo. Recebe a fidelidade pactual de Deus. Independentemente do que fizermos, o Senhor é fiel à sua aliança para conosco. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel. Tu és fiel, fiel a mim. Fiel assim. Às vezes a gente critica o termo lá, né? Tu és fiel, fiel a mim. E a gente fala, não, o Senhor é fiel à sua aliança, não a nós. Mas veja, não é que a mim, aos meus caprichos. O Senhor fez aliança comigo e o Senhor não vai me abandonar. É isso que Jonas aqui está dizendo. Que o Senhor me salvou uma vez. O Senhor me fez seu povo. O Senhor fez aliança com o povo de Israel. E Jonas faz parte dessa aliança do povo de Israel. E o Senhor é fiel a essa aliança. Não está escrito nas Escrituras, eu quem perdoa as tuas iniquidades por amor do meu nome. Esse meu nome é o quê? A aliança que eu fiz contigo. Então, em certo sentido, não há um erro, né? Quando a gente interpreta dessa forma aqui. Mas o Senhor é fiel à sua aliança. O Senhor é fiel à aliança que Ele faz com a gente. Meus irmãos, aqui certamente nos lembramos, né, da graça do Senhor para conosco. Como disse Spurgeon, o Senhor fez a minha alma orar, né? O Senhor disse que o Spurgeon dizia o seguinte, né? A graça fez a minha alma, a graça me ensinou a orar. Foi a graça que me guardou até aqui e não me deixará escapar. Somente graça, sola gratia. Jonas não merecia ser salvo, mas pela graça o Senhor salvou. Apesar da sua desobediência, o Senhor não o deixou lá. Até lá, no seu perigo, o Senhor estava lá. Veja, então a primeira resolução que Jonas toma é essa aqui, do verso 8, ligado ao verso 8 e verso 9. Na primeira parte do verso 9, Jonas decide se submeter a Deus. Diz assim, mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. É o seguinte, Jonas aqui está ecoando, né, que a nossa vida como sendo vida de gratidão ao Senhor, a nossa vida como sendo vida de adoração. Está dizendo, eu te ofereço sacrifício. Com quê? Com a voz do agradecimento. Ele aqui já estava agradecendo a Deus por ter lhe salvado do mar. Mas ele está a tomar a resolução. Já que ele notou, se Deus me salvou, se estou aqui, já não estou mais no mar, significa que Deus algum momento, Deus vai me tirar daqui. Deus não vai me deixar aqui. Algum momento Deus vai me libertar, ainda mais Deus vai ordenar que eu saia deste ventre aqui. E Jonas ele tomou então essa resolução de submeter-se à vontade de Deus. Ele está dizendo, a minha vida, de agora em diante, a minha vida será de obediência à vontade do Senhor. Eu vou me obedecer à vontade do Senhor. Eu vou agradecer ao Senhor com a minha vida. Ou seja, é a adoração da vida. Aquilo que o presbítero nos ensinou no culto passado, na semana passada. De que devemos, Romanos 12, verso 1 a 2, de que devemos apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo e agradável ao Senhor. Esse é que ele fez. Essa é a resolução número 1 que Jonas tomou aqui. A segunda resolução, na parte B desse versículo, o que votei, pagarei. O que Jonas votou? Lembra o capítulo 1. Deus disse, Jonas, vai a Nínive, prega contra eles. Jonas falou que não, Senhor, eu não vou. Não, Jonas decidiu ir. Ou seja, Jonas, ao não reivindicar nada, com quem diz? Tudo bem, Senhor. Mas na prática, o que Jonas fez? Vou nada, eu vou distante. Mas aqui Jonas está a dizer, o que eu votei, a missão que eu recebi do Senhor, eu vou cumprir. Veja, Jonas já está salvo aqui, ele sabe que o Senhor vai me tirar daqui. A missão que eu votei, eu recebi a missão do Senhor, eu vou cumprir. E a segunda resolução, se na primeira ele se submete à vontade de Deus, na segunda ele se submete à missão. Por isso, esse capítulo aqui é isso, submetendo-se à missão. Se no capítulo 1 ele fugia da missão, no capítulo 2 ele se submete à missão. Ele disse aqui, me submeterei ao Senhor, o que votei, pagarei. E olha que a confissão de Jonas, ao Senhor pertence a salvação. Veja, Jonas reconheceu que ao Senhor pertence a salvação. Uma outra forma de traduzir aqui é, do Senhor é a salvação, ou seja, é algo dele. O Senhor salva, só Ele salva e somente Ele pode salvar. E aqui, por experiência, Deus levou Jonas por experiência a reconhecer isso,
que é o Senhor quem decide quem vai ser salvo e não Ele. E não nós quem decidimos quem vai ser salvo. É o Senhor quem decide quem vai ser salvo. Jonas não merecia ser salvo, porque ele desobedeceu a Deus. Mas lá, na morte, Deus o salvou. E Jonas aqui reconhece: Deus, salvação pertence ao Senhor. Não é eu quem decido quem o Senhor vai perdoar. Não, é o Senhor quem decide. É o Senhor. Veja, há uma discussão se o povo de Nínive foi salvo ou não foi salvo. Eu não vou entrar nesse assunto. Esse é assunto do capítulo 3. Nós não estamos no capítulo 3. Vamos ficar no capítulo 2. E aqui no capítulo 2, o que Jonas está fazendo é o seguinte: é reconhecer que Deus é soberano para dar a salvação a qualquer um. E esse verso 9, essa confissão de Jonas: ao Senhor pertence a salvação, é o assunto do livro. De que é o Senhor quem decide se vai perdoar quem. Como está escrito lá em Êxodo, e Paulo citou lá em Romanos capítulo 9. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Me compadecerei de quem eu quiser me compadecer. É o Senhor. É o Senhor quem decide quem vai ser salvo, quem não vai. É o Senhor quem decide quem Ele vai perdoar os seus pecados, quem não. Não é Jonas, não é o povo de Israel e não é você. Por isso devemos pregar a qualquer um, não importa a sua vida. Devemos pregar, porque é o Senhor quem decide quem Ele vai salvar. Nossa missão é pregar e não julgar a quem devemos pregar para ser salvo. Por isso é que o Senhor muitas vezes nos frustra, né? Por isso é que o Senhor muitas vezes nos frustra. Em nossas famílias, alguns não são salvos. Quantos de nós aqui quer que sua família vão para o inferno? Ninguém. Todos queremos que todos da nossa família sejam salvos. Mas muitas vezes o Senhor nos frustra. Algum da nossa família não é salvo. Morre na sua incredulidade. Morre na sua incredulidade. Porque a salvação pertence ao Senhor. Veja, salvação significa que alguém está em perigo. Então quem vai salvar é Deus. Deus é quem decide se vai salvar ele ou não. Deus decidiu salvar Jonas. E é o Senhor quem decide salvar quem Ele quiser. E não somos nós quem mandamos isso. Eis ali a resolução de Jonas. Então, do verso 1 até o verso 9, vemos a oração de Jonas. E no verso 10, nós vemos a libertação de Jonas. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Veja, é interessante olhar aqui. Deus enviou o grande peixe para salvar Jonas da água, para que não se afogasse. E agora Deus ordena ao peixe para que vomitasse Jonas. Veja a soberania do Senhor, ordenando aqui ao peixe para que vomitasse Jonas. Assim como lá na criação, em Gênesis capítulo 1, Deus disse, haja, 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 e pela sua palavra as coisas vieram à existência. Essa mesma criação que vem à existência, obedece à palavra do Senhor. Veja, não foi necessário Deus ir lá, abra a boca aí, o meu servo vai sair. Não, solta aí o meu servo. Solta aí, ele é um rebelde, mas agora já a lição foi passada, ele já reconheceu que a salvação pertence ao Senhor. Então, por isso, já pode o soltar. Muitas vezes vai ser assim conosco, meus irmãos. Muitas vezes Deus vai nos livrar de alguma coisa, quando a gente reconhecer. Deus muitas vezes nos deixa em nossos perigos, em nossas angústias, para que a gente reconheça. Isso aqui, meus irmãos, nisso a oração é fundamental. Olha a oração de Jonas. Jonas reconheceu isso mediante a oração. A oração é um momento também de reflexão. Lá refletimos, lá nós ficamos no nosso devido lugar, nos colocamos no nosso devido lugar. Não é possível, meus irmãos, ir diante de Deus e em arrogância falar com Deus, não é possível. Por isso é que Charles Spurgeon dizia, não existe oração arminiana. Alguém pode ser arminiano na pregação, mas na oração, todos são calvinistas. Todos são calvinistas na oração. Todos. Todos na oração reconhecemos que ao Senhor pertence a salvação e não a nós. Não a nós. Então, o Senhor faz com que o peixe vomitasse a Jonas na terra. Aqui está a terra. E para nós entender bem, mas eu quero levar os irmãos a uma ênfase aqui. Veja, lá no texto hebraico, há uma expressão lá, a palavra ali terra, traduzida aqui como terra, é um pouquinho diferente da palavra comumente usada para a terra. Lá é uma palavra diferente. E lá a tradução dessa palavra é terra seca. Vomitou o peixe, falou o Senhor ao peixe, e este vomitou Jonas a terra seca. Uai,
Por que terra seca? A terra já não é seca. A ênfase aqui é mostrar que Jonas agora está livre do perigo do mar. Está livre do perigo das águas. Ele já está livre. Jonas já está na terra. E aqui, renovado. E aqui, está informado. Ele passou por essa experiência. A questão é, foi necessário tudo isso? Por que tudo isso? Deus permitiu que Jonas descesse, que Jonas passasse por isso, para lhe trazer então ao reconhecimento disso. Ao Senhor pertence a salvação, não a ele. Não a ele. E essa é a experiência que vai fazer com que Jonas pregue a Nínive, vai e pregue a Nínive. E a resolução que ele tomou ali, submeter-se à missão. O que ele diz? O que votei, pagarei, ou seja, eu vou cumprir. O Senhor me disse para ir, eu vou ir. E Jonas então vai ir para Nínive. Esse é o capítulo 3. Mas por hoje ficamos no capítulo 2. Meus irmãos, há uma semelhança entre Jonas e nosso Senhor Jesus Cristo que não podemos deixar de mencionar. Embora Jonas quis fugir de Deus e da sua missão, Deus nunca abandonou Jonas. Você viu? Em nenhum momento Deus abandonou Jonas. Deus estava sempre lá. Quando ele estava fugindo, Deus já estava lá. Quando ele estava aqui se afogando, Deus estava lá. Quando ele orou, Deus estava lá. Em nenhum momento Deus abandonou Jonas. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo nunca fugiu da missão, nunca desobedeceu à vontade do Senhor Deus. Mas nosso Senhor Jesus Cristo, lá na cruz, Deus o abandonou. Lá na cruz, sofrendo, nosso Senhor Jesus Cristo disse: Eli, Eli, lama sabatani, Deus meu, por que me desamparaste? E o nosso Deus desamparou o seu Filho Jesus, para que amparasse a nós. Lá na cruz, Jesus foi feito pecado por amor de nós. Lá na cruz, Cristo morreu para que nós tivéssemos vida. Lá na cruz, o que não desobedeceu, o que não fugiu da missão, sofreu para que nós não sofrêssemos a ira de Deus. Lá na cruz. O Senhor nunca deixou de ser fiel a Jonas, mesmo no desespero. O Senhor foi fiel à sua aliança. O Senhor foi fiel à sua aliança. E o Senhor também realizou isso aqui lá na cruz. O Senhor Jesus Cristo usou esse texto de Jonas para dizer o seguinte, quando perguntou: se você é o Messias, diz aí para a gente. Faz aí algum sinal. O Senhor disse: não vai ser dado nenhum sinal, a não ser o sinal daqui. Assim como Jonas teve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim será o Filho do Homem. Estará 3 dias e 3 noites no céu da terra. Veja, Deus continuou fiel a Jonas até lá, no seu desespero. O Senhor não deixou a sua fidelidade pactual. E o Senhor também continuou a sua fidelidade com Cristo. Embora o tenha abandonado na cruz, porque lá estava pagando pelos pecados dos homens, Deus não o deixou na sepultura. Deus não o deixou na tumba. No 3º dia, o nosso Senhor Jesus ressuscitou. Assim como Jonas no 3º dia foi jogado na terra, o nosso Senhor Jesus Cristo no 3º dia saiu das profundezas da terra. O nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou, e por meio da sua ressurreição nós temos vida. Por meio da sua ressurreição nós somos povo de Deus. Nós podemos nos dirigir a Deus e dizer: Abba, 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 Pai, Pai, Pai. Por meio dele. Que maravilha, meu irmão. Vale a pena fugir do Senhor? Decide você. Você pode fugir do Senhor, e muitas vezes o Senhor pode permitir, mas veja, vai ser cruel para você. Não vai ser uma experiência boa. Vai ser difícil para você. Submeta-se à vontade do Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém. Meus irmãos, em resposta à pregação, cantemos o hino de número 218, Vontade Soberana.